Como é que eu vou provar que eu não quebrei nada no Palácio da Presidência se eu estava nos Estados Unidos? Foi por telepatia? Não há interesse em me prender, eles querem me eliminar. Eu sou um problema, solto ou preso sou um problema. O Brasil amanheceu com uma medida polêmica contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que é uma figura central na história recente do nosso país, porque o Bolsonaro ele é líder de milhões de brasileiros que se identificam com os valores conservadores. Essa decisão ela veio diretamente do ministro Alexandre de Moraes do STF, que determinou a prisão domiciliar para Bolsonaro. Uma atitude que para muitos soa como mais uma tentativa de silenciar a voz e cercear a sua liberdade política e pessoal. Você concorda com isso? Bolsonaro está vivendo uma perseguição? Estão tentando calar a principal voz da direita do Brasil, o maior adversário do governo atual? Essa é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. O ministro Alexandre de Moraes, ele impôs novas medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, além das restrições anteriores, o líder conservador deve cumprir prisão domiciliar por tempo indeterminado, com diversas proibições severas. Bolsonaro está proibido de receber visitas sem autorização do STF. Já pensou? Para alguém ir na tua casa para te visitar, você vai precisar pedir autorização para o STF? Bolsonaro está proibido de usar o seu telefone celular. Ele não pode usar. Ele não pode manter contato com pessoas que não residem com ele, exceto seus advogados, a esposa Michele Bolsonaro e a filha. Ou seja, os outros filhos de Bolsonaro, ele está proibido de ter contato com os irmãos, com a cunhada, com a família. Ele não pode permitir que visitantes tirem fotos, usem celular ou gravem qualquer conteúdo dentro da residência. Então o ministro determinou que ninguém dentro da casa do Bolsonaro, quem estiver visitando ele, vai poder usar o celular e nem tirar foto com ele. Medidas que já estavam em vigor e continuam, que era proibição de contato com os embaixadores e autoridades estrangeiras, ou seja, ele não poderia falar com ninguém que está em outro país, proibição do uso de redes sociais, tanto diretamente, ele está proibido de usar suas próprias redes sociais, e também usar a rede social de terceiros. Gente, eu fico me perguntando se uma decisão como essa foi feita também para aquelas pessoas que roubaram, cometeram o roubo do INSS. Eu acho que não foi na mesma medida, mas vamos lá. O que vai continuar? Proibição de receber visita de outros investigados no caso do suposto golpe e proibição de acessar embaixadas ou consulado, né? Para ele não tentar fugir. A justificativa do ministro foi baseada em publicações feitas por Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, nas quais o ex-presidente teria agradecido o apoio popular pelas manifestações realizadas no domingo do dia 3. Ou seja, Bolsonaro está preso, prisão domiciliar, porque alguém filmou ele, porque ele apareceu nas redes sociais, não dele, ele apareceu nas redes sociais dos outros. Será que estamos realmente vivendo uma democracia? Entenda o contexto da situação. Para o ministro do STF, isso representaria descumprimento das restrições anteriores, mesmo que Bolsonaro não tenha postado pessoalmente. Mas, como alguém postou, foi por isso que o ministro tomou essa atitude. Bolsonaro não poderia usar sua rede social, não pode usar rede social, não pode sair de casa, não pode receber visita e ninguém também pode postar algo seu. E ele não foi julgado ainda, Bolsonaro não foi julgado. Bolsonaro não cometeu nenhum crime.
Você entende como isso é perigoso para a nação brasileira? Como isso está acima de Bolsonaro, acima de direita ou esquerda? Isso já ultrapassa os maiores limites. Nem o presidente Lula, que foi preso, nem aqueles amigos lá do Lava Jato, que tiveram que devolver milhões de reais aos cofres públicos, passaram por isso. O que Bolsonaro está passando sem ser julgado. Então, diante de tudo isso, cresce seus apoiadores. Cresce a percepção de que Bolsonaro está sendo perseguido judicialmente e tratado com um rigor que não se aplica a outros políticos brasileiros. Mesmo com tantas restrições, o ex-presidente segue firme, com a certeza de que não está só. Por quê? Milhões de brasileiros continuam apoiando e confiando na sua liderança. Agora nós temos que refletir até onde vai o poder de um ministro do Supremo. Até onde vai? E o que realmente está em jogo, quando se tenta calar uma voz que representa tantos brasileiros. Porque se a gente for lembrar da última eleição, o Lula ganhou com poucos votos, eu vou dizer poucos, né, pela grandiosidade do Brasil, mas vamos se dizer que foi 51 a 49, por aí mais ou menos. Então assim, a metade do Brasil está sofrendo com o que está acontecendo com Jair Messias Bolsonaro. Tanto que nem os do Supremo Tribunal Federal, os ministros, estão apoiando Alexandre de Moraes, que o presidente Lula fez ali um jantar para os ministros e quase a metade não foi. Porque nesse jantar iria mostrar a união dos poderes e que depois daquelas sanções do Donald Trump ia mostrar que o governo federal estava apoiando o ministro Alexandre de Moraes. Então, o Supremo não está por inteiro apoiando o ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão, a gente não sabe se foi um tiro no pé, né? Porque essa decisão de Moraes repercutiu fortemente as redes sociais, especialmente entre os apoiadores de Bolsonaro, parlamentares da direita, influenciadores, conservadores. Muitos classificaram a medida autoritária, afirmando que o Brasil vive hoje uma espécie de ditadura judicial. Muitos estão com essa impressão, aonde até mesmo o direito à manifestação pacífica está sendo criminalizado, porque foi logo depois daquela manifestação de domingo que houve praticamente quase em todas as capitais do Brasil, que o Alexandre de Moraes teve essa atitude de prender, essa prisão domiciliar. Vários senadores, deputados federais já se pronunciaram nas redes sociais, inclusive alguns até chamando atenção para o silêncio de outras instituições e para a escalada do poder de um único ministro. Preste bem atenção que essa decisão é de uma única pessoa. Nicolas Ferreira, Bia Kiss, Eduardo Bolsonaro já manifestaram a sua preocupação com os rumos do país e pediram que a sociedade permaneça vigilante. Bolsonaro, inclusive, vale lembrar que Bolsonaro ele é alvo de outras investigações no Supremo Tribunal Federal, com inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado e a investigação sobre a venda de joias recebida em viagens oficiais, mas os casos não houve condenação e o ex-presidente nega veemente qualquer irregularidade, que inclusive no dia 8 de janeiro nem no país ele estava. Nem no país ele estava. Especialistas apontam que a medida da prisão domiciliar não se baseia em provas contundentes, mas interpretações subjetivas de postagens feitas por terceiros,
o que levanta preocupações sobre o uso da política no judiciário. Bolsonaro não está preso em seu domicílio porque ele cometeu um crime, mas sim porque alguém postou nas redes sociais um vídeo dele. Ele não prendeu quem postou, ele prendeu o Bolsonaro. Ele não prendeu as emissoras que transmitiram esse momento onde Bolsonaro aparece num telefone de Nicolas Ferreira sem se pronunciar. Não, foi apenas Jair Messias Bolsonaro. Essa onda de manifestações do último domingo, do dia 3 de agosto, em apoio ao Bolsonaro, lotou ruas em diversas capitais do país, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte. Milhares de pessoas foram às ruas pedir a liberdade de expressão, respeito à Constituição e protestar contra o que chamam de perseguição jurídica e censura política. Ali nós vimos cartazes, frases como, abre aspas, Bolsonaro livre, fecha aspas, outros, Moraes, o Brasil não é seu, STF respeita a Constituição, fecha aspas, foram vistos em vários atos, demonstrando que há uma forte mobilização popular contra decisões consideradas autoritárias. É isso que nós temos visto no nosso país. E aqui, para a gente finalizar, cabe uma reflexão. Independente da sua posição política, independente de quem você votou na última eleição, mas é impossível ignorar que nós estamos diante de um momento delicado na democracia brasileira. A utilização do aparato do Estado para vigiar, restringir ou silenciar adversários políticos é algo que deve ser acompanhado com atenção por todos os brasileiros. Perseguição a adversários políticos. Você não vê nenhuma perseguição com políticos da esquerda. A perseguição é com políticos da direita. Jair Bolsonaro, como ex-presidente da República, ele é uma figura central nesse debate público da democracia, porque ele representa uma parcela gigantesca da população que hoje sente sem voz, sem representação. Porque o representante da direita, o maior adversário da esquerda ou do Lula nas eleições, chama-se Jair Messias Bolsonaro. E é justamente por isso que essas medidas, como prisão domiciliar, sem uma sentença definitiva ou condenação criminal, têm causado tanta revolta na vida das pessoas. Tem causado revolta, porque dá a entender que é uma perseguição para que Bolsonaro não venha concorrer à eleição de 2026. Porque ele é o principal nome contra a esquerda no país. A pergunta que fica é: quem será o próximo? Pode ser eu, pode ser você. Você que utiliza a rede social, você que está no Instagram, no TikTok, no YouTube. Se um ex-presidente da República pode ser isolado, censurado e silenciado sem julgamento, o que nos garante que o mesmo não pode acontecer com qualquer um de nós? Comigo, com você, com qualquer pessoa que usa a rede social? Deixa aqui nos comentários sobre essa decisão, se você concorda com a prisão domiciliar de Bolsonaro, ou se você acredita que essa é mais uma ação política disfarçada de justiça, porque é justamente o que eles pregam, né? Que isso é justiça, que isso é democracia. Ou será que é algo que podemos chamar de disfarce? O fato é, a liberdade está em risco. E essa é a nossa responsabilidade, manter o povo bem informado. Então, se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos, porque hoje realmente eu estou indignado. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus tenha misericórdia de nós, porque não está fácil. O Brasil
está se tornando chacota no mundo inteiro. Tanto que o olhar do Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, está olhando para o Brasil. Porque a Europa e os Estados Unidos não aceitam esse tipo de democracia. Esse tipo de democracia. Deixa aqui nos comentários a sua opinião e a gente segue com a nossa programação nessa tarde abençoada.